Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o Tenente Coronel Heitor Fernandes, ele que é comandante do 1º Comando Regional de Bombeiro Militar de Mato Grosso. Tenente Coronel, seja muito bem-vindo ao Repórter MT. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade para a gente poder explanar um pouco da nossa atividade. É isso, a gente tem passado por um período que acho que está claro para todos nós, né, tanto cuiabanos quanto matogrossenses, de muita seca aqui no nosso estado, muitas queimadas, incêndios florestais, e a gente até viu um levantamento recente de que esse é o pior período de seca nos últimos 44 anos. Com relação a isso, comandante, eu gostaria que o senhor explicasse para quem nos assiste como é que andam os trabalhos do Corpo de Bombeiros nesse momento. Esse período que vocês têm vivido agora, esse ano, comparado com os anteriores, é o pior? Tem um índice de levantamento quanto a isso? É o pior, com certeza, né? A gente, de fato, né, os relatórios apontam que é a pior estiagem dos últimos 44 anos. Acho que a população percebe isso muito claramente. A incidência de fumaça, a dificuldade respiratória é bem pior que nos outros anos. É bem verdade que a gente também está com a maior estrutura da história do Corpo de Bombeiros, né? A gente vem elevando, maximizando isso ano após ano, mas ainda assim é uma situação muito atípica do que a gente já viu, né? Muito diferente. Hoje a gente tem, para que as pessoas entendam, a gente não tem apenas os quartéis, as guarnições de serviço nos quartéis fixos, regulares, né? Até porque a gente não tem quartel do Corpo de Bombeiros em todos os municípios. Sim. No período de estiagem, no período de seca, a gente implanta os instrumentos de resposta temporária, né? Então a gente tem um plano de operações para temporada de incêndio florestal, todos os anos é assim, esse ano foi maior, e aí a gente prevê as equipes que vão em caminhonetes traçadas, com o kit combat atrás, que é o vasilhame com 400 ou 600 litros de água, dependendo do modelo, a bomba, a mangueira, e aí os sopradores, os equipamentos. Então a gente consegue fazer com que essas equipes, elas vão para o trecho, elas vão para o meio do mato mesmo, e consigam chegar nos pontos mais ermos, mais difíceis, inclusive nos municípios, principalmente, né, nos municípios que a gente não tem os quartéis fixos do Corpo de Bombeiro. Então, nesse momento, hoje, a gente gravando aqui, a gente tem 83 instrumentos de resposta temporária, né? Então a gente tem 83 equipes em campo, né? Grande parte delas Chapada e Pantanal, mas pelo estado inteiro a gente tem 83 equipes. Tem apoio da Força Nacional, a gente tem equipes do Corpo de Bombeiros Santa Catarina, que também vieram nos apoiar. A gente tem o contrato com os brigadistas estaduais, né, pelo período da estiagem, tem os brigadistas municipais em alguns municípios também, né, então somando dão quase 900 pessoas envolvidas com o combate direto aos incêndios florestais agora nesse momento. Dá pra gente ter uma noção já, imagino que o Corpo de Bombeiros talvez já tenha feito esse levantamento, de qual é a área queimada neste momento, ou melhor, até este momento, aproximadamente? Eu tenho certeza que sim, eu não vou saber de cabeça de responder, mas sim, a gente tem as 8 salas de situações, né, que são, a gente chama de sala de situação, que são as salas de monitoramento. Sim. A gente tem a sala de situação central, no Batalhão de Emergências Ambientais aqui em Cuiabá, e o estado ele é dividido, entre aspas, em 7 comandos regionais, né? Eu sou comandante do 1º Comando Regional, que é a área metropolitana, cidades adjacentes, Chapada, Poconé, Santo Antônio, né? E aí cada uma desses comandos regionais tem a sua sala de situação. Então no Batalhão de Emergências Ambientais, e o comando com certeza tem, né, o percentual de área queimada, né, que a gente chama de cicatriz do fogo, né? Então com certeza vai ter isso. Eu não vou saber em valores agora, mas é uma situação bem pior do que nos últimos anos foi. E até aproveitando esse gancho também, comandante, que é bem pior do que os anos anteriores, a gente tem sempre uma memória daquele ano de 2020, em que o Pantanal sofreu com incêndios incessantes ali, que a gente perdeu praticamente, contando com toda a área do Pantanal, praticamente 30% da região ali. Hoje, a maior parte dos incêndios não está necessariamente na região do Pantanal. Seria isso, ao certo. Mas, contando com os incêndios que temos hoje, a situação ainda é pior do que se comparado com o Pantanal de 2020. Em nível de estado, esse ano é o pior dos anos. Exclusivamente no bioma Pantanal, não, 2020 foi pior. Sim. Então, o Pantanal, a gente teve um controle e uma ação preventiva também, acho muito bem feita, e esse ano não foi tão ruim como, né, 2020, em que pese o período proibitivo do bioma Pantanal ia até o final do ano, né? A gente sabe que, diferente do restante do estado, a gente tem incêndios até o final do ano, né? Sim. Então é uma estatística que ainda está evoluindo. Mas, pela nossa experiência, a gente consegue perceber que o Pantanal graças a Deus, não aconteceu o que aconteceu em 2020. Agora, em nível de estado, realmente é bem pior. A gente já sabia, né?
com os relatórios climatográficos do final do ano passado, começo desse ano, a gente sabia que esse ano seria pior. Era uma guerra avisada. Sim. A gente sabia que nos locais onde tem uma incidência muito grande de chuva, enchente, seria pior. Haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano. Algo que a gente nunca viu também, né? Pelo menos na história recente. E nos locais que sofrem com a seca, como é o caso do Centro-Oeste, que a seca seria maior. E realmente foi a maior das últimas 4 décadas. Né? Sim. Então a gente tinha essa noção, por questões climáticas, né? A gente tinha essa noção e realmente se preparou para isso. Mas quando começa mesmo o período é difícil, né? Na prática é bem difícil. Nos últimos dias agora, recebemos aí umas pancadas de chuvas em algumas regiões do estado. Aqui em Cuiabá, em Poconé, em Alta Floresta, teve vários municípios que receberam chuva. Essas chuvas, já dá para dizer que elas têm contribuído com o combate aos incêndios que temos aqui em Mato Grosso? Sim, elas contribuem, mas ainda de uma forma muito pontual. Por exemplo, Santo Antônio teve uma chuva mais forte. A gente tinha um combate importante em Santo Antônio com a nossa BDBM, nosso instrumento de resposta temporária lá em Santo Antônio, e depois da chuva realmente extinguiu o incêndio. Mas na maioria dos locais, a incidência da chuva ainda, apesar da ventania, dos ventos muito fortes, todo ano, né, as primeiras chuvas são assim mesmo, vão derrubar alguns telhados, vão derrubar algumas árvores, a gente já sabe, é assim que funciona, né? Mas de maneira pontual ela ajudou, mas de uma maneira geral não, ainda a umidade relativa do ar ainda é muito baixa, a quantidade de focos de calor que o nosso satélite Orion plota ainda é muito grande, né, e as linhas de incêndio florestais também são muito grandes. A gente vai precisar ainda de mais alguns dias, mais algumas semanas de chuva para a gente começar a retrair as equipes, né, gradativamente começar a diminuir essas equipes que estão em campo, ainda é muito pouco para a gente mudar ainda o combate. A corporação, o Corpo de Bombeiros, ele sabe dizer se a maior parte desses incêndios vem ocorrendo por fator criminoso? Porque a gente imagina que seja, não tem como explicar, talvez, essa quantidade de queimadas que a gente vem sofrendo aqui no estado. Mas existem estudos, né, que comprovam a maioria dos incêndios, eles são causados por questões antrópicas, causado pelo homem. A gente percebe isso na prática porque, em regra, a gente vê quando a gente tem uma linha de fogo, que pode até ter sido ocasionada por uma descarga elétrica, um raio, por exemplo, como aconteceu alguns anos atrás no Pantanal, numa área sem habitação nenhuma, pode até acontecer, mas o proprietário rural, quando ele vê aquela linha de fogo avançando em direção à residência dele, ele faz o que a gente chama do contrafogo. Então ele prepara uma linha de fogo para ele poder acabar com aquela área de combustível, né, aquela mata que pode ser combustível próximo da residência dele, próximo da propriedade dele, e aí a gente vai vendo aqueles vários pontos de contrafogo, né, perto das propriedades. E a gente também percebe muito claramente o fogo nas beiras das rodovias. Justamente onde tem rodovia, a gente consegue ver nitidamente. A gente teve um caso muito emblemático, há 3 semanas atrás, se não me engano, na Serra de São Vicente. Sim. Que a gente teve um caminhoneiro que teve um princípio de incêndio, um incêndio na carga dele, era carga de algodão, e ele, com medo do que podia acontecer com o caminhão dele, ele começou a acelerar e andar em zigue-zague pela rodovia para tentar derrubar a carga dele. Ele não conseguiu derrubar tudo, mas o que ele derrubou começou um incêndio na Serra de São Vicente que a gente ficou 2 semanas com equipes lá combatendo. Caramba! Até hoje a gente tem alguns pontos lá, que aí eu já não acredito que seja, né, pela origem dessa carreta, né, mas a gente ficou mais de 2 semanas combatendo uma linha que se propaga muito rápido, porque a condição climática é muito favorável para essa propagação. Sim. Então, até que a nossa equipe chegue lá, a equipe mais próxima, chegue lá, ele já se alastrou, já são quilômetros de linha de fogo. E mesmo com o combate com a aeronave, ainda assim, são vários dias de trabalho. Né? E, Coronel, pensando que a gente está vivendo um ano muito difícil, pior do que os outros, e também em virtude dos outros anos também que não foram muito fáceis com relação às queimadas, tem alguma coisa que pode ser feita daqui em diante para que essas ocorrências diminuam nos próximos anos, ou é difícil prever alguma coisa, levando em consideração que depende muito também das questões climáticas? Eu acho muito difícil de prever, mas o que pode ser feito, a gente tenta trabalhar cada vez mais nisso, é o trabalho preventivo, né, a conscientização, porque nós sabemos que o maior percentual das incidências de incêndios nesse período de estiagem são aqueles causados pelo homem, né? Então, esse trabalho de conscientização é muito importante. Inclusive, a gente percebe, né, o comando trabalhando muito nesses últimos anos na conscientização a partir das crianças, né? Então, por exemplo, a gente tem projetos de redação para as crianças relacionados às queimadas, a gente tem as instruções e as atividades com as crianças na rede pública de ensino, na rede privada também, alguns municípios. Então, cada vez mais a gente veio percebendo esse trabalho mais voltado para as crianças, para tentar colher os frutos a longo prazo. Para mim é muito claro que essa conscientização ela é imprescindível, porque ainda que haja estiagem, a gente sabe que todos os anos vai ter
né, o período dos incêndios florestais. Isso é Sim. natural que haja, né? Agora, as incidências muito grandes, em regra, dependem da atividade humana. Infelizmente, é diretamente proporcional a essa atividade humana. Perfeito, comandante. E para a gente finalizar a nossa entrevista, enquanto a gente preparava o roteiro de perguntas, a gente viu também que o senhor assumiu o primeiro comando regional há pouco tempo, foi no começo do ano agora, ali por volta de fevereiro. E praticamente um mês depois, pouco tempo depois, o senhor foi nomeado para ser escrivão de um caso emblemático que aconteceu aqui em Mato Grosso, que foi o acidente ocorrido com o aluno Lucas Pérez, durante um treinamento do Corpo de Bombeiros Militar na Lagoa Trevisan, em Cuiabá. Nós já sabemos e temos ciência de que o caso está na Justiça, já foi dado o inquérito, o encaminhamento do Corpo de Bombeiros, e assim, uma dúvida só que ficou, nós vimos que, a princípio, as últimas notícias informaram que havia sido instaurado um procedimento administrativo. Esse procedimento está em andamento dentro do Corpo de Bombeiros com relação aos envolvidos no caso? Na verdade, eu fui nomeado para ser escrivão desse inquérito 3 dias úteis depois que eu assumi o comando regional, né? Infelizmente. Foi muito pouco tempo. Foi logo depois, né? Eu fiquei à disposição do inquérito por um bom tempo e o coronel Dércio encarregado, né? Que a gente trabalhou 60 dias juntos. É importante a gente frisar que o inquérito ele é sigiloso, então está previsto isso no Código de Processo Penal Militar, no artigo 16, a gente não pode falar detalhes da investigação. Sim. Mas a investigação foi encerrada, já divulgado pela imprensa, todo mundo sabe que houve o indiciamento e o Ministério Público fez a denúncia, né, pelo crime de homicídio, não só pelo oficial que estava à frente, mas também por um dos soldados monitores. Sim. E eu não trabalho mais na corregedoria, trabalhei 5 anos lá, né, então a gente fica um pouco afastado dessas informações, mas eu sei sim que foi aberto um procedimento administrativo de caráter demissório, né, para o oficial que estava à frente da instrução. Como o prazo do processo demissório de oficial é de até 50 dias, né, o prazo administrativo, e se eu não me engano essa publicação foi agora 1 semana, 2 semanas atrás, então eu tenho certeza que ainda está em andamento, está bem no início, na verdade, da investigação, mas eu não faço parte dessa investigação. Sim. Né, eu nem posso, porque eu sou impedido, né, como eu trabalhei no inquérito, eu não posso trabalhar nesse processo, mas eu sei, acho que até sei quem são os oficiais que foram nomeados, né, que estão trabalhando, vão fazer um trabalho árduo agora, são muitas testemunhas, né, um processo que tinha muita gente envolvida no dia, né? Então é um trabalho que é difícil, porque é muita gente para ouvir, né, esses militares que quando eu fiz, na época que a gente fez nós fizemos o inquérito, eles estavam todos em curso, era mais fácil para achar eles, agora eles estão distribuídos nos quartéis, estão trabalhando, tem gente que está no Pantanal, tem gente que está em Chapada, então a gente tem certeza que é um trabalho demorado, mas o que eu sei, né, não é nem que eu não posso dizer, o que eu sei é que tem um processo em andamento, eu não faço parte desse processo, mas eu tenho certeza que eles vão fazer o trabalho, vão procurar as provas e vão fazer um trabalho muito bem feito. Até porque, se eu não me engano, dos 3 nomeados, 2 deles são bacharéis em direito, entendem bastante da área, né? E, assim, o processo seria somente a um dos indiciados do curso, somente né? O capitão, que era o oficial responsável pela instrução. Tranquilo. Tá certo, então, Tenente Coronel, eu queria te agradecer pela entrevista, por ter participado aqui, cedido esse tempinho, para nos explicar sobre as ações do Corpo de Bombeiros e desejamos aí um bom trabalho para vocês que continuam aí na frente, na luta do combate para controlar esses incêndios no nosso estado. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição. Hoje até tive um atrasozinho por causa de outras questões que a gente comentou aqui, de outras missões, mas está sempre à disposição. Espero poder voltar em um momento, né, para falar de coisas boas, se Deus quiser, já com uma situação climática já mais agradável, para a gente falar dos projetos, dos projetos sociais. Se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades. Com certeza, tenho certeza disso. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!